Olá a todos! Então vamos hoje a mais uma passagem de Netuno nas casas do livro da Marilyn Warren, o livro de Netuno, o etéreo e o espiritual refletidos no subconsciente. Já foram feitos os vídeos de Netuno na casa 1, 2, 3, 4 e 5 e hoje é Netuno na casa 6. Eu vou ler então a passagem do capítulo que fala sobre Netuno na 6 e vou intercalando com alguns comentários ou a minha visão a respeito desse planeta nessa casa. Então vamos lá. Na página 121 diz assim: Netuno na sexta casa. Nessa casa, Netuno está, num certo sentido, numa posição que se caracteriza como sua polaridade oposta. Isso quer dizer que a sexta casa está relacionada com Virgem, que está na polaridade oposta a Peixes, o signo associado a Netuno. A polaridade e o fato de que ela não é, na verdade, um oposto, e sim apenas dois lados diferentes da mesma moeda, se destaca claramente com Netuno na sexta casa. É uma casa de trabalho detalhado, de produtividade, de trabalho árduo e constante, de realizar um bom trabalho apenas para fazer um bom trabalho. Acima de tudo, a sexta casa diz respeito ao mundo como ele é e a como cuidar disto na vida do dia a dia. Então, a sexta casa, ela é a casa do trabalho, ela é a casa do desejo de uma perfeição material, ela é a casa que está relacionada ao nosso dia a dia, a nossa relação com empregados e empregadores, esse dia a dia laboral, assim como também o nosso dia a dia da nossa vida pessoal. Tem a ver com como que a gente se alimenta, como que a gente lida com o nosso dia a dia, né? Porque tem a ver com as dietas também. Então aqui tá falando que é uma polaridade oposta, no sentido de que é oposta a complementar, porque é o outro lado da mesma moeda. É oposta no sentido de que a casa 6, que é regida pelo signo oposto a Peixes, né? Então Netuno estaria na casa oposta, porque Peixes e Virgem são signos opostos. Então vamos lá. A energia de Netuno parece totalmente diferente. Ela penetra no caminho de menor resistência, corrói sua oposição, anseia e esperançosamente procura se unir e ser absorvida por Deus ou por alguma coisa cósmica que transcenda esse mundo banal. Como podem esses dois jamais encontrar um ponto de cooperação? Netuno e a sexta casa, contudo, compartilham alguns pontos em comum. Ambos pertencem à saúde e a uma atitude de serviço e, de algum modo, fazem algo para ajudar seus companheiros da raça humana. Então, esse eixo, por exemplo, 6-12, é um eixo de colaboração, né? O Virgem, ele colabora para que as coisas continuem funcionando bem. E o Peixes, ele é aquele da caridade, da empatia, do auxílio ao próximo. Então tem uma ligação. Por isso que são casas opostas e complementares. Mas o Netuno, ele tá mais pensando no sentido de como transcender essas coisas ordinárias da casa 6, né? O Netuno, ele pensa em como que ele vai fugir ou como que ele vai se manter distante desses afazeres diários, dessa rotina, dessa burocracia que é bem casa 6. É por isso que tem essa dicotomia entre esses dois, a casa 6 e Netuno. Agora vamos ao tópico do parágrafo, ainda na página 121, que diz assim: a integração é possível. Com Netuno na sexta casa, os temas das casas se integram. O indivíduo pode sonhar o sonho de Netuno e também usar as habilidades práticas da sexta casa para planejar e organizar os detalhes que irão um dia transformar o sonho em realidade. Olha que bacana, né? Ele sonha enquanto ele tá ali naquela realidade de dias da semana. Ele tá sonhando como que isso vai se tornar real, né?
Sem esses planos, o sonho é apenas isso. Então, é provável que a casa 6 dê esse lado mais de ancorar o sonho. Ou de pelo menos fazer com que o sonho seja possível. Porque se for só sonho, fica só no nível do sonho, né? Como ela diz aqui. O sonho é apenas isso. Algo potencial, uma ideia inspirada, sem qualquer base na realidade, se você ficar só no sonho. Então, a casa 6 favorece essa ancoragem realmente de Netuno. Vamos lá. A 6ª casa pode dirigir e focalizar a habilidade de Netuno de visualizar algo melhor, mais bonito, algo mais criativo e inspirador. Para não ficar só naquela mesmice que é a rotina, né? O nosso dia a dia. Então, quem tem Netuno na 6, claro, mal comparando, é apenas uma brincadeira, é aquela pessoa que quando chega sexta-feira diz, chegou sexta-feira, fiz tudo que tinha que fazer, chegou sexta-feira, é hora de relaxar. Para quem não trabalha sábado e domingo, né? Vamos lá. Agora na página 122, sem os sonhos de Netuno, a 6ª casa é meramente uma unidade de manutenção, um impulso de organizar, planejar e eliminar as ineficiências. Mas com que objetivo? Netuno fornece o objetivo e a 6ª casa fornece o conhecimento e as técnicas práticas. Olha que bacana, né? Então, a casa 6, né, ela dá a parte operacional, ela dá a parte estrutural, enquanto Netuno ele empresta o sonho e a fantasia dele. Netuno na 6ª casa está frequentemente relacionado a algum tipo de trabalho criativo. A 6ª e a 10ª casa estão ligadas ao trabalho, mas a 10ª casa indica mais ambição e mais interesse numa carreira importante do que na 6ª. Especialmente quando algum tipo de poder pode ser exercido. A 6ª casa está envolvida com funções, de certa maneira, mais mundanas. Netuno na 6ª casa tende a se expressar como artistas comerciais, cabeleireiros, consultores de beleza, artistas ligados à maquiagem, práticos de enfermagem e assim por diante. Essas pessoas estão certamente expressando temas netunianos no seu trabalho. Então, a enfermagem, né, também é bem interessante, até porque Netuno, ele rege os hospitais, né, até porque ele é um regente natural da casa 12, que é os hospitais, e a 6 são as clínicas. Então, também, enfermeiros que atuam em pequenas clínicas, onde tem procedimentos mais invasivos, ou até mesmo procedimentos estéticos não invasivos, tanto os invasivos como os não invasivos. Então, é uma conciliação entre a questão da saúde, também com a questão da estética, da beleza e também desses ambientes menores. Então, pode ser pessoas que trabalham em hospitais, trabalham em clínicas, também tem a ver com o lado criativo da beleza, né, geralmente essas profissões de enfermagem, muitas vezes a pessoa tem plantões noturnos ou elas ficam muito tempo no trabalho, fazem aquelas escalas de horários, né? Enfermeiros, auxiliares de enfermagem, elas cobrem muito tempo, né, dentro daquela atividade, viram à noite, muitas vezes. Então, isso tudo tem a ver com esse sacrifício que Netuno faz, que a profissão exige isso. Claro que tem os dias de folga, mas tem esse lado de ficar direto muito tempo. E esse lado de emprestar, Netuno empresta essa sensibilidade, essa beleza à casa 6. Por isso que fala dos cabeleireiros, de pessoas em que lidam com maquiagem, com tornar o dia a dia, olha só que legal, tornar o dia a dia mais leve, mais bonito, mais harmônico. Então agora o tópico do próximo parágrafo diz, o conflito separa. Quando Netuno está em atrito com as energias da 6ª casa, ou seja, quando Netuno tem linhas tensas ligadas à 6ª casa, ou quando ele simplesmente é manifesto de uma forma em que gera atrito para a pessoa. Isso vai depender de como a pessoa utiliza o seu próprio Netuno. Geralmente, linhas harmônicas indicam menos conflitos. Quando Netuno está em atrito com as energias da 6ª casa, pode haver uma forte luta entre a necessidade de sonhar, de deixar os assuntos à deriva, e a necessidade de ser realista e prático.
O indivíduo pode sentir uma forte necessidade de se ocupar com detalhes e de fazer cada coisa e cada processo de maneira mais eficiente possível, inclusive corrigindo as pessoas ou pelo menos criticando-as. Veja, Netuno é aquele planeta que ele não tem nada de detalhista. Mas quando ele está numa casa 6, quando a gente tem um planeta numa determinada casa, a gente usa na maneira da casa. Então, se a pessoa tem Netuno na casa 6, pode ser, claro, além do que já foi dito, que essa pessoa ela tenha uma ideia de perfeição, porque Netuno ele quer a perfeição, mas ele quer uma perfeição mais a nível estético, ele quer, não é a perfeição de virgem, de tudo no seu lugarzinho. Mas na casa 6, a casa 6 também empresta a Netuno esse lado de que nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. Para Netuno nunca tá bom porque não tá perfeito da maneira como ele imagina. Ele é o idealizador. E quando ele tá na casa 6, ele idealiza o trabalho dele. Então ele acha que ele nunca trabalha bem o suficiente e ele pode se tornar um Netuno mais crítico, embora não seja tão comum Netuno ser crítico, mas ele é mais crítico na casa 6 do que em qualquer outra casa. Por quê? Porque a casa 6 é aquela que quer manter a rotina e a perfeição das coisas, uma perfeição prática. E Netuno, ele quer uma perfeição, mas é uma perfeição mais transcendente, algo que ele sinta que ficou bonito, que ele sinta que ficou estético. Então ele pode ficar corrigindo, é aquele que faz, corrige, nunca tá perfeito. Ou então, quando tá bom o suficiente, ele vai e critica aqueles que não tá bom o suficiente. Mas essa é uma vertente bem menos comum de Netuno, a questão da crítica. E sim da casa 6. E também uma contribuição minha aqui, que eu tenho observado, que Netuno na casa 6 pode ser aquelas pessoas assim, eu me formei, ou eu fiz meu curso, eu adquiri essa habilidade, mas eu ainda não botei em prática. Eu não sei quando. Aí fica esperando quando que vai botar em prática, e vai procrastinando, e vai levando para frente. Não, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de causar algum prejuízo a alguém. Saturno na 6 também dá muito isso. Mas Netuno é aquela ideia de que tem que estar perfeito. Saturno é mais o medo de causar um prejuízo a alguém. Saturno na 6. Agora, Netuno na 6 é aquele que pensa assim, eu acho que ainda tem que estudar um pouquinho mais, ainda tem que aprender um pouquinho mais. Não, eu acho que eu ainda não tô o suficiente. A pessoa já fez o curso todo, já se especializou e tal, mas ela sempre acha que não tá bom o suficiente. E aí vai procrastinando. Ou então aquela pessoa que tá sempre mudando de emprego, porque nunca é aquilo que a pessoa idealizou, essas coisas assim. Continuando na página 122. Os colaboradores são alvos extremamente prováveis, de críticas no caso. A necessidade de harmonia, despreocupação e elegância do netuniano é simplesmente esmagada. Ou então a pessoa poderá usar a necessidade netuniana de perfeição ao avaliar o seu próprio trabalho. Será que executa com perfeição, harmonia, beleza e elegância? Aquilo que eu acabei de falar, né? Ela poderá esperar demais de si mesma ou nunca ser capaz de dizer não quando lhe empurram para mais trabalho. Aí é aquela pessoa assim, todo mundo joga a carga em cima. Se você tá num trabalho, fulano vai folgar hoje, mas não bota ninguém no lugar do fulano, né? Não, você vai fazer. Não, o outro tá de férias, e aí você faz o seu trabalho, faz o trabalho do outro. Aí o outro faltou, enquanto o outro tá de férias, aí você faz o dos dois. E você fica com aquela dificuldade de dizer não. Então, também tem muito isso, sobrecarga de trabalho. Não pela sobrecarga em si, mas pelo abuso dos outros mesmo. Outra expressão de um desequilíbrio de Netuno na 6ª casa é quando o indivíduo não consegue manter em ordem as situações do seu trabalho e do seu ambiente. Seu ambiente, porque também trata-se da vida cotidiana da pessoa fora do trabalho. Ele poderá esquecer as coisas, ser habitualmente desarrumado, desorganizado, sentir-se cansado e sem energia, ficar doente com frequência ou sentir-se vagando insatisfeito. Aquela história, né? Não vou trabalhar hoje não tô assim. Aí vai. Aí acaba até... Tem pessoas que acabam até perdendo o emprego por causa disso. Daquela amorosidade, aquela questão.
Talvez ele tenha ido trabalhar nesse emprego por causa dos seus aspectos atraentes, tendo ficado depois assoberbado com os detalhes e a parte enfadonha do trabalho. Ele pode ter sido pouco realista no que diz respeito ao seu emprego, ou ao que o emprego iria lhe oferecer sobre o aspecto de salário, atenção ou satisfação emocional. Aí fica, tô trabalhando tanto, não ganho o suficiente. Não, eles prometeram uma coisa e agora eu tô com sobrecarga, tô lá fazendo tudo por todo mundo. Aí vem aquele lado vítima, né? E ainda ganho pouco, aí não tá bom o suficiente. Aquela pessoa tem a carteira assinada por vários locais, né? Entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Não tô dizendo que quem tem Netuno na 6 não possa manter um trabalho durante muito tempo. Mas se mantém, muito provavelmente, nada de astrologia é regra, né? Mas muito provavelmente aquele que diz assim, tô tanto tempo nessa empresa, mas não tem outro jeito, tarará, e aí fica lá, e nunca que cresço, e nunca que isso, nunca que aquilo, fica reclamando. Isso muito provavelmente porque tem terra junto no mapa e a pessoa tem um apego a esse trabalho e não muda, não faz nada para mudar, mas fica lá reclamando onde está. Não estou dizendo também que ele não possa ser abusado, muito pelo contrário, fala-se aqui que é bem provável que isso aconteça. Mas a pessoa também não faz muito para mudar. Continuando, agora na página 123, ele poderá passar grande parte do tempo ajudando as outras pessoas, aceitando trabalho extra, escutando colaboradores e deixando seu trabalho atrasar, protegendo um colega que tenha um mau desempenho por sentir pena dele e assim por diante. Então, aquele que vai lá e tampa o buraco de todo mundo, né? Ele é empático com as pessoas, né? A pessoa tá sentindo qualquer coisa, se coloca no lugar dela e diz, não, vai pra casa, eu faço, sabe? Essas coisas assim. E quando se percebe enganado, também fica bem chateado. Continuando na página 123, tópico do capítulo, a projeção. Caiu ao lado da projeção agora, vamos lá. Algumas vezes, tudo isso é projetado. E nesse caso, os subordinados ou colegas de trabalho poderão ostentar alguns ou todos os tipos de comportamento de Netuno. Se o indivíduo com Netuno na 6ª casa constantemente se vê no meio de colaboradores que possuem talento artístico, que costumam ajudar os outros, que são excessivamente sensíveis, que não conseguem se concentrar nos assuntos importantes, que chegam frequentemente atrasados, que são descuidados, distraídos ou têm saúde precária. Está definitivamente na hora de entrar em contato com Netuno e aprender a expressá-lo pessoal e positivamente. Algumas vezes, um Netuno desligado está associado a eventos peculiares como inundações, que é uma expressão física de Netuno e um indício de que chegou o momento de se fazer a um acordo com esse aspecto da natureza humana e integrá-lo à sua personalidade. Então, tem aqueles funcionários que chegam atrasados, né? Você que é empregador, tem Netuno na 6, né? Você pode ter problemas com a justiça do trabalho, por conta daquele empregado que vive chegando atrasado, que é distraído, que causa prejuízo, né? Ou então aquele empregado que bota você na justiça mesmo como que uma fraude, porque Netuno também é o planeta da fraude, né? Que arma para botar você na justiça, ou então aquele funcionário que acha que está trabalhando demais e que de alguma forma ele se sente a vítima, aí bota você na justiça e como Netuno é aquele que passa dos limites, ele também vai pedir horas que ele nem trabalhou, né? E aí aquilo vai se avolumando e aquelas pessoas que têm uma desordem, uma maneira desorganizada no trabalho. E também empregadores, pessoas também que trabalham de uma forma caótica. O emprego é uma bagunça, nunca sabe o que vai fazer hoje, nunca sabe o que tem que fazer naquele dia, é desordenado também. Essa parte aqui das inundações, eu vou ler novamente. Vamos lá. Algumas vezes um Netuno desligado está associado a eventos peculiares como inundações, que é uma expressão física de Netuno, e um indício de que chegou o momento de se fazer a um acordo com esse aspecto da natureza humana, integrá-lo à sua personalidade. Essas inundações aqui
como uma expressão física de Netuno, eu não compreendi exatamente a maneira como ela está querendo dizer. Mas as inundações físicas mesmo, que aqui está falando da parte física, então seria água mesmo, né? Mas Netuno, ele rege sim as inundações. Então tem aquelas pessoas que também sofrem com isso no seu dia a dia. Tá certo que não chega a ser um Netuno na 4, Netuno na 4 que favorece inundações em ambientes domésticos. Mas, ou imóveis em geral, né? Que se aluga, enfim. Mas Netuno na 6 também tem uma relação com isso, com inundações, com a parte hidráulica dos imóveis, sejam eles de trabalho ou não, né? Do dia a dia. E como aqui é a casa 6, inundações no sentido de imóveis, mas aqui está falando de uma projeção, ou seja, algo que vem e destrói. Eu imagino que ela esteja falando de uma inundação física, embora não tenha ficado muito claro aqui não. A outra forma de inundação seria sentimentos, né, alguma coisa mais emocional, mas aqui está falando da expressão física de Netuno. Então eu imagino que sejam inundações físicas mesmo, no trabalho. Eu acho interessante que, né, a gente coloca de acordo com a realidade. Eu não tenho Netuno na casa 6, mas eu vejo aqui que quem é de cidade que tende a encher, que tende a quando chove, a água entra nas lojas, né? Então, muitas dessas pessoas podem ter Netuno na casa 6, né? Ou ligado à casa 6 de alguma forma, porque o Netuno pode estar na casa 6, ou o Netuno pode estar ligado à casa 6, pode estar na 12 ligado a 6, um Sol na 6, ou seja, quando o Netuno está ligado à casa 6, ou na casa 6 ou ligado à casa 6, a pessoa pode ter aí o seu imóvel comercial, ou o seu trabalho, o seu local de trabalho inundado, que tem goteira, que tem essas questões aí, agora eu me lembrei, né, de enchentes constantes, né, que pelo menos aqui no Brasil tem muitas cidades que tem estados que são mais fortes, o Rio de Janeiro né, e tem isso, aí. É importante entender essas coisas, né, para a gente poder entender o sentido da casa e do planeta. Vamos lá. Continuando na página 123. Uma pessoa com Netuno na 6ª casa precisa desafiar suas convicções a respeito do trabalho, dos colegas, do serviço aos outros. E possivelmente a respeito da necessidade de endireitar e corrigir tudo ou todo mundo que encontra. Ela precisa verificar suas ilusões a respeito de todas essas questões, pois poderá ter algumas expectativas irrealistas que conduzem a uma boa dose de insatisfação. Ou ela poderá estar projetando Netuno e encontrá-lo em seus colaboradores. Esta posição possui, contudo, o potencial de integração de uma polaridade de reunir os lados aparentemente opostos da vida, tornando-o harmoniosos e cooperativos. Se o lado de Netuno for capaz de valorizar a confiabilidade e a produtividade da 6ª casa, e se a 6ª casa puder aprender a apreciar as visões de Netuno, então ambos poderão se unir para produzir sonhos realistas ou cuidados práticos com a saúde ou ambos. Bacana, né? Pouco foi falado aqui sobre a questão de Netuno na 6. Netuno na 6 dá uma saúde mais instável, ou um cuidado a respeito da saúde de forma mais instável. A pessoa geralmente não se preocupa muito com a sua própria saúde, né? Então fica muito voltada, principalmente às terapias alternativas, que prefere algo que é mais natural, algo que é mais espiritual também, cura, né, espiritual. Procedimentos de cura espiritual podem ajudar bastante, porque Netuno é um planeta que está relacionado à cura, de certa forma, a nível espiritual, e a casa 6 lida com os processos terapêuticos de questões de saúde. A pessoa pode ter uma imunidade mais baixa, com o Netuno, tanto na 1 como na 6, e atrair, né, todo o mal-estar relacionado a Netuno, que são as infestações, as debilidades orgânicas no sentido de fraqueza, no sentido de estar com a imunidade baixa, viroses. Pode ser comum a pessoa passar por essas questões, ok? Claro que muito vai depender se a casa 6 estiver tocada por trânsito, né? Não é um mal constante, ninguém fica gripado a vida inteira, né? Mas tem uma sensibilidade maior
as doenças de Netuno. São os contágios e as infestações e também os contágios através da água, né? Netuno rege muito esse lado de água, inundação, essas coisas assim. Então, Netuno afeta a saúde. Qualquer planeta que está na casa 6 afeta a nossa saúde de alguma forma. Inclusive, isso pode ser via relapso, né? A pessoa ela não tem uma rotina de saúde o suficiente, organizada o suficiente, tem uma desordem no sentido da sua organização de saúde e acaba ficando doente por conta de uma má administração do corpo e da saúde. Um abraço a todos e até o próximo vídeo de Netuno na casa 7.